Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aí essa live, essa gravação. Estamos aqui mais uma manhã para adorar a Deus, para render a Ele graças, render glória, render a Ele o nosso louvor, o nosso primeiro momento do dia. Não sei a hora que você acordou, você pode ter acordado mais cedo, né? Do que esse horário, mas nesse momento você possa deixar um tempo aqui para o Senhor, amém, para nós recebemos a palavra, recebemos um pouco daquilo que o Senhor quer falar conosco essa manhã, amém. Irmã Márcia Lopes, bom dia, a paz, e é muito bom estar com o Senhor, é muito bom poder adorá-lo, poder dar deixar Ele em primeiro lugar, amém, deixar Ele no lugar que Ele tem que ficar em primeiro lugar nas nossas vidas, porque Ele merece esse lugar, amém, essa posição de primeiro, amém, Ele tem que ser o primeiro para nós, assim como o texto diz lá em 1 João capítulo 5, tem um versículo lá que diz que o Senhor Ele nos amou primeiro, amém. Então, ainda quando você não tem nem nascido ainda não era nem um embrião no ventre da sua mãe, Ele já te amou, amém, porque a Bíblia diz em Apocalipse que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, o amor de Deus por nós vem muito além daquilo que nós temos por Ele. Lucivânia Ferreira, bom dia. André Rodrigues, Edinaldo Silva, Deus abençoe a vida de vocês, bom dia. E então temos que deixar, né, essa posição do Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, colocá-lo como centro da nossa vida, como a base, como fundamento, e nos firmarmos em cima desse fundamento, amém, em cima de Jesus, em cima dele, que ele é a rocha inabalável. O salmista falou que ele é a rocha inabalável. Então, você se firmando em Jesus, se firmando nele, nessa rocha, pode cair ventos, pode vir o rio. José Marruda, minha mãe, bom dia. Pode cair chuva, pode cair tempestade, se você não vai se abalar e você não vai cair, amém? Mateus capítulo 7, no final do capítulo 7, Jesus fala sobre os dois fundamentos. Ele fala de alguém que construiu a sua casa sobre a areia, sobre um lugar que não tinha segurança, e quando vieram os rios, vieram os ventos, bateram uma tempestade, aquela casa caiu, aquela casa desabou. Mas outra pessoa construiu a sua casa sobre a rocha, amém? E quando bateram os rios, bateram os ventos, a tempestade, aquela casa não caiu, ela estava inabalável, amém? Então que nós possamos firmar a nossa vida, firmar a nossa casa no Senhor, amém? E ficar firmes nele, porque pode vir qualquer circunstância, qualquer problema, que não vai nos abalar, não vai abalar a nossa fé, amém? Não vai abalar a confiança que nós temos nele, desde quando você fique firme nessa rocha, amém? Permaneça firme nesse lugar, amém? Então hoje eu queria falar sobre um texto, eu queria falar aqui sobre o momento em que Jesus expulsa um demônio de um menino que havia muito tempo, desde a sua infância, a gente vai ler aqui no texto, que sofria um espírito mudo e surdo e que causava nessa criança também epilepsia, né, uma doença que muita gente conhece. E a gente vai ver aqui no texto algumas coisas. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14 até o 29, diz assim: assim que chegaram, o texto está dizendo que Jesus estava, você for ler antes do versículo 14, a Bíblia mostra que Jesus estava no monte, chamado Monte da Transfiguração, o monte que ele estava, que Moisés e Elias aparecem lá para ele, Pedro, Tiago e João estavam com ele, e depois que ele desce desse monte, aí diz assim: assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram uma grande aglomerado de pessoas ao redor deles,
e os mestres da lei discutindo com ele. Então, Pedro, Tiago e João estavam com Jesus e lá tinha permanecido os outros 9. E quando Jesus chega lá, quando eles chegam perto dos outros 9, havia um grande aglomerado e os mestres da lei, ou seja, aquelas pessoas que entendiam da palavra na época, né? Aquelas pessoas que conheciam a Bíblia da época, Edivânia, Maria, bom dia, estavam discutindo com os 9 discípulos. Aí diz assim: logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutisse com eles? Contudo, um homem no meio da multidão replicou: mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga no chão. Então ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhe Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Então veja, quando Jesus chega diante daquela aglomerado de pessoas, aquela discussão, ele pergunta para os escribas: o que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? O que é que vocês estão aqui nessa discussão com os meus discípulos? Naquele momento aparece um homem no meio e diz: Senhor, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos, para que eles expulsassem um demônio, um espírito maligno, né, que deixa ele mudo. E muitas vezes, como ele diz o texto, trouxe o meu filho que está tomado de um demônio que o impede de falar. Onde quer que esse o toma, joga no chão. Então esse demônio jogava o menino no chão, fazia o menino espumar pela boca e ranger os dentes. Ou seja, era uma certa epilepsia que esse demônio causava nessa criança. Então ele diz: olha, eu trouxe ele para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar esse demônio. Eles não conseguiram livrar o meu filho desse espírito maligno. Aí Jesus disse: ó geração incrédula, há quanto tempo estarei eu convosco? Ele diz: então traga esse menino, traga ele até mim. Então veja, eu quero que você entenda primeiro o seguinte: muita gente pergunta, né, há dois motivos aqui nesse texto de Marcos, porque os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Primeiro, porque os escribas, os mestres da lei daquela época, aqueles que entendiam ou pensavam que entendiam alguma coisa da palavra, começaram a discutir com os discípulos. Ou seja, a discussão que eles entraram acabou eliminando a fé, acabou perdendo o foco daquilo que eles tinham que fazer. Então entenda, quando você entra em uma discussão, quando você entra em uma contenda, quando você entra em um problema, né, de querer falar demais, entrar em uma discussão, isso acaba acabando com a sua fé, isso acaba tirando o foco daquilo que você tem que fazer. Então os discípulos começaram a discutir com os fariseus, começaram a discutir com os escribas, os mestres da lei, e perderam o foco daquilo que eles tinham que fazer. Então a fé deles foi sendo minada, ou seja, sendo ruída por conta daquela discussão, e esse foi o primeiro motivo pelo qual não conseguiram expulsar o demônio dessa criança. Então Jesus diz o seguinte, no versículo, deixa eu ver onde eu estava, versículo 19, trazei-o a mim. Aí no versículo 20 diz assim, e logo trouxeram a criança até Jesus. Assim que o Espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Veja, quando trouxeram o menino atrás de Jesus, no mesmo momento o espírito que estava no menino, ou seja, o demônio que estava no menino, pegou o menino e o jogou no chão. Veja, começou a convulsionar o menino e o jogou no chão. E começou a rolar e espumar o menino pela boca. Então veja, Jesus mandou trazer o menino. Mas quando trouxeram o menino, quem apareceu foi o demônio. Então Jesus fica um pouco surpreso com aquilo. Aí ele faz uma pergunta ao pai no versículo 21. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Então veja, quando Jesus chamou, traga o menino,
Quem apareceu foi o demônio, Gilvanis Pereira, minha sogra. Então o menino apareceu, Jesus chamou o menino e quem apareceu foi o demônio. Então Jesus fica surpreso e ele pergunta, peraí, há quanto tempo está acontecendo isso aqui? Aí o pai responde, desde a infância. Então veja que esse demônio já era um demônio de estimação do menino. Já era algo que vinha do menino desde criança. Já vinha na vida desse menino desde que ele era criança. Então, muita gente hoje, eu quero trazer essa reflexão aqui para você. Muita gente hoje, né, tem muitas pessoas hoje que carregam espíritos malignos desde a infância e não sabem, ou seja, começam a alimentar esse tipo de coisa. Por exemplo, eu conheci pessoas que escutavam, eu escuto uma voz, eu escuto alguém falando comigo, isso, e o que é que você faz? Não, eu falo com essa voz, eu falo com isso. Então, quando você faz esse coisa, veja, Deus fala, amém, o Espírito Santo fala conosco, mas existem demônios, existem entidades que também falam e às vezes iludem as pessoas e começam a falar coisas na mente das pessoas que não tem nada a ver com Deus. Você tem que identificar aquilo que está falando com você, amém? Não é uma sessão de espiritismo aqui, amém? Mas eu quero que você entenda isso. Existem espíritos malignos que falam com as pessoas. Existem espíritos malignos que levam pessoas até a se suicidar. Uma voz que leva as pessoas a se suicidar. Então, se você identificar aquilo que vem na sua mente, aquilo que vem na sua mente, trazendo informações, você tem que identificar se é de Deus ou não. Amém? Se é aquilo, não, isso que eu estou pensando, isso que está vindo na minha mente, é de Deus, sim ou não? Se for de Deus, amém? Se não for de Deus, corte logo. Esse demônio vinha com essa criança desde pequeno. Júnior Arruda, Deus abençoe, meu irmão. E vinha com essa criança desde pequeno. E Jesus se surpreende quando chama o menino que o demônio aparece. Jesus falou, gente, peraí. Há quanto tempo, bem nordestino, né? Há quanto tempo está acontecendo isso? Aí o pai responde, desde a infância. Aí por isso que eu chamei a criança e veio o demônio. Então veja que a intimidade do demônio com essa criança era muito grande. Amém? Então veja lá. Versículo 22. Aí o pai do menino fala, muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, veja a pergunta do pai. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Então ele pergunta a Jesus, se você pode fazer alguma coisa por nós, tem compaixão de nós, faz alguma coisa. A resposta de Jesus que é mais interessante ainda. Jesus fala o seguinte, versículo 23. Aí Jesus fala, se tu podes, contestou-lhe Jesus. Você quer saber se eu posso? Aí Jesus fala, tudo é possível para aquele que crê. Veja que resposta Jesus dá. Tudo é possível para aquele que crê. Ou seja, nada é impossível para aquele que tem fé, para aquele que acredita, nada é impossível. Aí Jesus fala, imediatamente ao pai do menino, imediatamente asseverou, creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Então Jesus fala, tudo é possível àquele que crê. Amém? Então você nessa manhã, creia. Não importa qual seja o problema, não seja qual seja a dificuldade, mas acredite, porque Jesus falou, foi Ele quem falou, não foi eu quem falei. Amém? Eu quero que você entenda isso, não é eu que estou dizendo isso, foi Jesus quem falou, está na Bíblia, tudo é possível àquele que crê. Amém? Então o pai do menino fala, ajuda-me na minha falta de fé. Versículo 25, percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo. Então Jesus viu que o povo estava se juntando, aí Jesus repreendeu o espírito imundo, determinando, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto que todos afirmarem,
ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou de pé. Amém? Então Jesus dá uma ordem para o demônio. Eu te ordeno, sai dele agora e jamais volte a atormentá-lo. O demônio, veja, ele começou a gritar, agitou o menino, jogou o menino para lá, jogou o menino para cá, mas saiu. Amém? Então ele fez o show dele, mas saiu, porque a autoridade para expulsar demônios Jesus tem, e o nome de Jesus tem. Amém? O nome dele tem. Esse nome tem poder na nossa boca. Então veja, eu quero que você entenda algo que eu vou falar agora. O nome de Jesus ele é muito poderoso. Amém? Agora, o nome de Jesus só tem poder se você souber de quem você está falando. Não adianta você falar o nome de Jesus sem saber a autoridade, sem saber de quem é que você está falando. Por quê? Por exemplo, tem um jogador do Brasil que o nome dele se não me engano, é Gabriel Jesus. É Gabriel Jesus. Se eu for expulsar um demônio pensando em Gabriel Jesus, dizer em nome de Jesus, pensando nesse jogador, não vai acontecer nada. Porque não tem entendimento de quem eu estou falando. Agora, se você conhecer quem é Jesus, amém? Você só vai conhecer ele, você lendo os evangelhos. Lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, você conhece quem é Jesus, a autoridade que Jesus tem, lendo a Bíblia. Amém? Quando você conhecer quem é Jesus, você usar o nome dele. Amém? Agora entenda, use o nome dele no momento adequado, no momento certo. Não, porque tem muita gente que fala assim, né? Eu vou tomar água em nome de Jesus. Eu vou almoçar em nome de Jesus. Eu vou ali na rua em nome de Jesus. Não é dessa maneira. O nome de Jesus é algo que você tem que usar no momento certo, na hora certa. Não é um amuleto. Quero que você entenda também isso. Não é um amuleto. Mas também não é algo que você pode estar usando toda hora. O nome de Jesus tem autoridade. Amém? Tem poder. Então Jesus expulsa, diz ao demônio, sai do menino e não volte mais. Ele se agitou, ele berrou, mas ele saiu. Amém? Ele saiu. Então veja, o texto continua. Entretanto, Jesus pegando a mão do menino, levantou e ele ficou de pé. Versículo 28 agora. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular. Por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? Então veja, quando Jesus estava em casa com os seus discípulos, eles perguntam, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Por que a gente não conseguiu expelir aquele demônio daquele jovem? Aí Jesus responde no versículo 29. E Jesus lhes advertiu, essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Amém? Agora entenda isso. Muita gente pensa que é o seguinte, não, tem alguém possesso, tem alguém que está endemoniado em tal lugar, então eu vou orar, vou jejuar aqui, né, para depois lá expulsar. Não, não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque eu quero que você entenda isso que eu vou falar. Oração não expulsa demônio. Amém? Oração não expulsa demônio. Se você for ver aqui, Jesus não orou para expulsar o demônio, ele deu uma ordem. Amém? Ele falou. Versículo 25, Jesus falou. Jesus determinou, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem, jamais o tomes novamente. Então Jesus não orou para expulsar o demônio, ele deu uma ordem. Amém? Então o que é que tem a ver expulsar demônios com oração e jejum? Oração e jejum tem que ser como posso dizer, algo rotineiro na nossa vida. Amém? Porque oração e jejum traz autoridade. Oração e jejum traz o poder. Amém? Traz o poder de Deus para nós. Então, oração e jejum tem que ser algo que você tem que fazer constantemente na sua vida. Para que quando chegar algo dessa maneira diante de você, quando chegar alguém possesso diante de você, endemoniado na sua frente, você dizer, em nome de Jesus, saia. Amém? Por quê? Porque você já orou, você vive em oração, você vive em jejum, você vive em leitura da palavra. Amém? Então você tem autoridade para fazer aquilo. Então o que Jesus está querendo dizer é isso. Não é que eu tenho que orar. Por exemplo, tem alguém endemoniado em tal lugar, aí eu vou orar 2 dias, 3 dias, jejuar 2 dias, 3 dias para depois ir lá. Não, tem o demônio. Então, o que é que Jesus está falando aqui? Isso tem que ser algo constante na sua vida. Essa espécie de demônio só se expele com jejum, com oração e jejum, ou seja, temos que constantemente
estar em oração e em jejum, para que essa autoridade, para que esse poder esteja sobre nós. Para que quando aparecer algo dessa maneira, a gente tenha autoridade para ordenar. E também outra coisa, quando Jesus falou isso aqui, que essa espécie de demônio só se espere com jejum e oração, ele ainda não tinha morrido na cruz. Amém? Ele ainda não tinha morrido na cruz, ele ainda não tinha ressuscitado. Amém? Então, quando ele morre na cruz e ele ressuscita, toda a autoridade é dada a ele. Ele fala em Mateus capítulo 28 que toda a autoridade no céu e na terra é dada a ele. Então, Jesus derrota o diabo, derrota Satanás. Então, até esse ponto aqui, ele não tinha morrido, não tinha ressuscitado ainda. Então, ele ainda ia derrotar Satanás. Então, hoje, ainda que você não tenha essa constância, eu posso dizer assim, essa constância de oração, de jejum, e aparecer algo diante de você dessa maneira, confie no nome de Jesus. Amém? Por isso que é tão importante nós conhecermos quem é Ele. Nós sabemos quem é Jesus, para você falar com convicção de quem você está falando. Então veja, ele não tinha morrido na cruz, não tinha ressuscitado ainda, mas ele hoje já morreu, já ressuscitou e já derrotou Satanás. Então a autoridade está sobre ele, e essa autoridade ele repassou também para nós, porque nós temos o nome dele. Quer ver um exemplo? Atos capítulo 3. João e Pedro estão indo para o templo para orar, para a hora da oração, eles foram orar. Chegando no templo, uma porta chamada Porta Formosa, havia um paralítico, estava lá pedindo esmolas, e ele pede a João e a Pedro: dai-me esmola, dai-me alguma coisa. Aí Pedro olha para ele e fala: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que é que Pedro tinha? Ele fala: em nome de Jesus, levanta e anda. Amém? Então, o que era que Pedro tinha? Ele não tinha prata, ele não tinha ouro, mas ele tinha o nome de Jesus. Amém? E hoje nós temos o nome de Jesus também para repreender todo o mal que houver na nossa vida. Amém? Então, guarde essa palavra no seu coração nessa manhã. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Viva em constante em oração, sempre falando com Deus. Se eu não estou enganado, é Filipenses capítulo... meu Deus, acho que é Filipenses capítulo 4, versículo 17, ou é 5:17, se eu não estou enganado. Deixa eu abrir aqui bem rapidinho para a gente ver. Deixa eu ver se é aqui. Não é aqui não. Mas tudo bem. Lá em Filipenses fala que nós temos que orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Orar constantemente. Outra tradução fala: o que é orar constantemente? É você sempre passar o dia falando com Deus. Passar o dia em comunhão com Deus. Sempre falando com o Senhor. Não importa se você... Não, mas eu só tenho que orar orar na igreja. Não só tenho que orar no meu quarto. Não. Você pode passar o dia falando com Deus. O dia em constante oração. Falando com o Senhor. Todo tempo. Amém? Todo tempo. Sempre está... que essa conexão com o Senhor. Amém? Então, ore, leia a Bíblia, tenha comunhão com Deus. Amém? E receba esse poder, essa autoridade que o Senhor tem para a sua vida, para você repreender todos os males que chegarem diante da sua vida, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Amém? Então, agradeço a Deus pela vida de cada um que assistiu aí. Aline Gomes, André Rodrigues, irmã Eunice, Maria Verônica, Júnior Arruda, Gilvanis Pereira, Edivaldo Bernardo, Edivânia Maria, Edson Marcos, Lucivânia Ferreira, José Arruda, Edinaldo Silva e irmã Márcia. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Edna Fragoso também entrou aí agora. Então Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês puderem, eu vou pedir aqui a vocês, né, nesse momento tem 9 pessoas assistindo, que você compartilhasse, amém, essa live, mandasse para seus amigos, compartilhasse no seu feed, Facebook, para que mais pessoas assistam, amém, que escutem essa mensagem. Não quero que elas me assistam, eu quero que elas escutem aquilo que eu falei aqui da palavra,
que é mais importante do que eu. Amém? Então eu queria que vocês compartilhassem, né? Como eu digo, a minha oração é que essa mensagem chegue a palácios, a favelas, a lugares que eu não posso chegar fisicamente, mas que essa mensagem possa chegar. E eu peço a vocês que vocês compartilhem ela, amém, em nome de Jesus, para que pessoas possam ser alcançadas. Amém? Irmã Márcia, já compartilhei, irmão. Amém. Obrigado, irmã Márcia, Deus abençoe. Então, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, nesse momento, por tua graça, por teu favor, por tua misericórdia, Pai, em nossas vidas, que se renovou mais uma vez essa manhã, Pai. Obrigado pela palavra, Pai, que nos ensinou essa manhã, que nós não podemos perder tempo, Pai, em discussões, não podemos perder tempo, Pai, em discutir com pessoas e enquanto pessoas estão precisando de nós, precisando da nossa fé, Pai. E aprendemos também, Pai, temos que orar, temos que jejuar, temos que buscar a Tua palavra para que possamos ter autoridade e poder diante de todas as circunstâncias que vieram ao nosso redor. E queremos confiar, Pai, no Teu nome, o nome que está acima de todo nome, o nome que tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela nossa família estar bem, estar de pé. E aqueles que estão doentes, Pai, que estão assistindo nesse momento, eu declaro saúde sobre eles, no nome de Jesus. Amém, Senhor? No nome de Jesus. Aleluia. Amém? Então fiquem na paz. Deus abençoe. Até amanhã, às 6h30 da manhã. E a partir desse momento, né, como eu aprendi e costumo dizer, vá cuidar da sua vida. Amém? Fique na paz.